Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus esteja sobre a tua vida. Muita luz, muita paz no teu caminho. Muito obrigado por você estar nos ouvindo. Deus te abençoe. Nesse mesmo canal temos muitas pregações, muitos estudos bíblicos para você. É um verdadeiro seminário teológico e você vai gostar muito. Tanto no Orkut, né? joilson.assis10@gmail.com, né? Quanto no YouTube. Você só vai colocar Joilson de Assis junto e você terá centenas de pregações, palestras e estudos bíblicos para você se deleitar todo dia, você escutar uma ou duas, é muito bom. Então, um abraço em todos vocês, muito obrigado pelos e-mails que vocês estão nos enviando. Que a graça de Deus esteja sobre vocês, tá bom? Vamos conversar sobre o domínio de Deus no mundo moral, o governo moral de Deus. O título do estudo é O Governo Moral de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Imagem, semelhança. Imagem, semelhança. Então Deus tem uma forma, Deus tem uma imagem. E somos semelhantes a Deus porque nós temos livre arbítrio, temos capacidade de querer, de não querer, de aceitar, de não aceitar, de ir e de voltar. Você tem sobre os seus ombros o maior peso de todo o universo, as suas decisões. As decisões dos homens são os maiores pesos que ele carrega sobre as suas costas. Né? E você também pode ver uma parte desse estudo nesse mesmo canal em alianças bíblicas. Alianças bíblicas, você vai compreender isso, porque Deus agia no Velho Testamento de um jeito e porque Deus agia no Novo Testamento de outro. Né? Mas quando Deus criou o homem, Deus criou, a palavra no hebraico é Elohim. Né? Façamos o homem, Elohim, é Deus no plural. Então Deus pluralizado criou um homem pluralizado. Então nós somos nós, e nós somos eu. Parece uma loucura, né? Porque, ou seja, nós não somos nós somos consciência, somos corpo, alma e espírito. Então somos um ser pluralizado. Inclusive conversamos com a gente mesmo, batemos um papo com a gente mesmo. Às vezes a gente tem raiva da gente mesmo, às vezes a gente contradiz a gente mesmo. Que coisa, né? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ou seja, uma forma. Deus tem uma forma. Deus, apesar de ser espírito, a gente assemelha muito espírito com vento, né? É como se fosse um vento. Tudo bem, mas ele tem uma forma assim. Ele tem uma forma, ele não é só um vento. Ele tem uma forma. E a semelhança, porque nós podemos escolher os nossos caminhos. E isso é terrível, né? Seria melhor se Deus nos comandasse. Mas não teria graça a vida se não houvesse o livre-arbítrio. O homem não é apenas uma coisa feita, ele é um ser moral. E por que essa palestra? Porque muitos se frustram com Deus. Muitos se frustram com Deus, sim. Muitos se frustram com Deus. Por quê? Muitas pessoas querem uma coisa que Deus não pode fazer. Por exemplo, às vezes você quer uma coisa que depende, essa coisa depende da outra pessoa. Aí você pede a Deus: Deus, eu quero isso. Mas Deus respeita a sua vontade e Deus respeita a vontade da outra pessoa também. Então existem coisas que Deus não pode fazer. Apesar de Deus ser todo poderoso e ter criado todas as leis do universo, Ele, o próprio Deus, obedece a estas leis. E muitas vezes Ele não pode fazer nada. Um acidente, por exemplo. Às vezes Deus está vendo um acidente, mas não pode fazer nada. Primeiro, ninguém está orando para dar legalidade à ação dele. Segundo, ele, se fosse impedir de um, teria que impedir de todos, né? No mundo moral, no coração do homem manda o homem. Por isso que Jesus Cristo falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus bate na porta. Isso quer dizer o seguinte, que ele não está comandando aquele coração. Ele necessita da permissão do dono do coração. E quem é o dono do coração?
Você é o dono do seu coração, das suas emoções, das suas atitudes. O homem recebeu o livre-arbítrio, capacidade de pensar e agir, como os anjos têm essa capacidade de pensar e agir sozinho, o homem também tem. Deus colocou no homem a vontade de ir, de voltar, de querer, de não querer, inclusive se quiser errar, está livre para errar também. O homem é um ser moral, né? Ele é um ser moral responsável pela sua atitude. Você é responsável pela sua atitude. Eu sou responsável pela minha atitude. E por isso temos que ter cuidado. O que é que você está semeando? Qual é a semeadura que você está fazendo? Para que você futuramente não venha colher coisas ruins, você hoje tem que plantar coisas boas. E se você plantou coisas ruins, peça a Deus que perdoe. Não você vai colher aquilo que plantou. Não é interessante? O homem é um ser moral. O homem não é no universo um único ser moral. Então nós estamos em um universo onde existem inúmeros seres morais, entre eles os anjos, e Deus respeita as vontades dos anjos. Quando os anjos resolveram cair, Deus permitiu eles cair. Quando os anjos resolveram pecar, Deus permitiu que ele pecasse, porque ele era um ser moral. Nós não somos robôs de Deus, e nem os anjos são robôs de Deus, né? O mal, ele foi aceito pelos anjos, por isso que os anjos caíram. Não foi Deus que programou essa aceitação. Deus não é louco nem esquizofrênico. Os anjos são seres dotados de pensamento, de sensos, e podem ser até enganados, como eu falei para vocês. Se não houvesse livre-arbítrio, não haveria graça. E por isso que queremos que Deus atenda aos seus pedidos, mas às vezes Deus não está podendo agir. Deus não está podendo agir. Olha, Deus, converte aquele coração, ó Deus, ajeita aquela pessoa, meu Deus, mas aquela pessoa não quer nada com Deus. E o que Deus pode fazer? Mas Deus é soberano, sim, Ele é soberano, mas Ele respeita a individualidade de cada pessoa. Ele respeita, Ele não vai obrigar ninguém a servi-lo. Ele também não vai entrar, Ele não vai arrombar a porta daquele coração. Ele só entrará naquele coração se o dono daquele coração, que é a pessoa, permitir, né? Por isso que você, nas suas orações, tem que ter cuidado. Ore pedindo para Deus converter fulano, converter cicrano, Deus abençoar seu marido, tirar da cachaça, sua mulher. Mas você também não pode exigir de Deus que Deus faça isso. Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Por que o Senhor não está fazendo? Por quê? Porque aquela pessoa é um ser moral. E sendo um ser moral, Deus respeita a individualidade e a vontade daquela pessoa. Desta forma, a ação de Deus é limitada pelas leis. Porque Deus respeita as leis morais que Ele mesmo criou. Que Deus seria esse? Se Ele criasse leis e Ele mesmo não as cumprisse. O mundo é cheio de leis. Dá uma olhadinha no vídeo falando sobre as leis do universo. O universo é cheio de leis. Não é a casa da mãe Joana, não. E Deus respeita essas leis. Por isso que às vezes acontece algumas catástrofes, porque Deus não pode intervir. As pessoas vão colher aquela catástrofe porque plantaram aquele mal e estão colhendo. A Bíblia diz: de que reclama o homem? Reclame dos seus próprios pecados. Interessante, né? Existem coisas que Deus não pode fazer, se contradizer, ou seja, Deus não pode quebrar a lei que fez para todo. Deus fez uma lei para todo o universo obedecer. E por que Ele infringiria essa lei? Né? Deus não pode se contradizer, ou seja, Deus não pode ser mal. Deus não é autor do mal, como dizem os calvinistas. O autor do mal foi Lúcifer, que ele criou o mal. O mal é como um lodo na pedra que passa mau sentimento, vai tornando aquele lodo ali, né? Deus não pode infringir suas leis, os vereditos que Ele deu.
Existem inúmeras leis criadas pelo Criador para manter esse universo em ordem. As leis mantêm o universo em ordem. Deus respeita todas as leis, né? E existe um imenso universo aí, regido por essas leis. Deus governa o mundo moral de uma forma política, respeitando a individualidade de cada pessoa. Por isso, você não pode garantir que Deus vai fazer isso e que fulana vai se transformar e que ciclana vai sair disso, porque se ela não quiser sair, Deus não vai tirar. É o mundo moral. Deus respeita a sua vontade e a vontade de todos os seres.